Meu nome é Alcione Amaral, eu sou especialista em relacionamento e sexualidade. O meu arroba aí vocês vão me encontrar nas diversas redes sociais como Alcione Amaral Oficial. Também sou especialista comportamental DISC e estamos aí nessa caminhada junto com a minha amiga Cris para ajudar as mulheres a se livrarem dessa dor, dessas dores que elas sentem, ter um relacionamento bom com elas, primeiro com elas e depois com o mundo lá fora. E o tema dessa semana, adivinha? Nós vamos abordar aqui sobre desvendando os sabotadores da dependência emocional. Fala para as pessoas que estão nos ouvindo, o que é que elas vão aprender no nosso bate-papo de hoje? E hoje, na terça com elas, eu preparei aqui alguns pontos para a gente desvendar aí durante esse bate-papo. O que é dependência emocional, né? A definição dessa dependência, como a dependência emocional se desenvolve e os sintomas, né, dessa dependência, para você entender e para que você possa não cair nessas armadilhas. Então, se você já estiver nela, também conseguir sair. Dependência emocional é distúrbio de prioridades e faz com que você deixe de ser a pessoa mais importante da sua vida e passe a viver em função das prioridades da outra pessoa. Que a dependência emocional, como você bem introduziu, nada mais é que um comportamento vicioso, né? É realmente como se fosse uma dependência química. Em questão de consequências na mente, é a mesma coisa. As ações dopaminérgicas pelo o outro estar ali ao lado dela, daquela pessoa a qualquer custo, é a mesma coisa que sofre um dependente químico, por exemplo. Quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente se aprofunda no tema, quanto mais a gente atende pessoas, é que a gente vê, né, o quanto que a gente passou, aquelas pequenas coisas que as pessoas não deram valor, e hoje a gente olha assim para trás, caramba, eu vivi aquilo. Né? Para algumas pessoas é mais fácil lidar, para outras pessoas não. E, ao mesmo tempo, lógico, como você disse, não há o que culpar o outro. Mas é importante a gente entender que é uma situação que existe, né? Logicamente, se as pessoas procurassem mais cedo, procurassem identificar, se tivesse mais informação a respeito, se tornaria mais fácil, né? Às vezes as pessoas não dão importância a um tema como esse, mas a gente vê que é o dia a dia de muitas famílias. Exato. E muitos filhos estão repetindo padrões porque não se tratou aquela mãe, aquele pai, aquelas pessoas que criaram aquelas crianças. Fazer de tudo pelo outro para ser amada. Porque ela vai acreditar que ela vai ter que estar sempre cuidando, estar sempre... Tem vários tipos, né, de dependência emocional. Um deles, né, que a pessoa se torna o cuidador. E aquela pessoa vai estar sempre cuidando para que aquilo ali a pessoa possa retribuir aquele amor que ela está passando. Quando, na verdade, você tem que ser amado por você, não pelo que você fez, simplesmente amar você, independente do que você possa, do que você tenha, do que... Então, é bem interessante. Mas, assim, lógico, você está bem assertiva no que você está falando. Os pais também não tiveram essa bagagem, né? Os pais também não tiveram essa bagagem. A dependência emocional, eu pontuei isso aqui, né? Se desenvolve por um trauma, um apego, uma falta e o medo da solidão, né? Em geral tem esses pontos aí para ela se desenvolver. A criança, ela está ali só, né? Ela está ali sozinha e a criança ela precisa dos pais. E quando ela fica sozinha, ela vê os medos, os traumas, né, de estar ali sozinha. E tudo isso faz... Algumas pessoas, logicamente, toda regra tem exceção, mas algumas crianças vão lidar bem com isso e outras não. Outras vão viver aquele medo ali. Por que me deixaram só? Por que eu estou sozinha? O que é que eu posso fazer para eles não me deixarem mais só? E essas bagagens infantis aí que a gente leva para o resto da vida. E quando se descobre, quando tem aquela parte do autoconhecimento ali na veia, que você consegue identificar
que teve um problema e eu vou lá e eu vou resolver esse problema. Não, por que eu estou fazendo isso? Porque os sabotadores, é bem isso, os sabotadores são vozes que vêm na nossa cabeça, né? E muitas vezes você escuta aquela voz, aí você tem que fazer aquela, como é que se diz? Fazer aquela reflexão assim, reversa, assim. Por que eu estou tendo esse pensamento? De onde é que veio esse pensamento? Por que esse pensamento está me causando essas emoções? Então, é esse ponto aí, lógico, né? Lógico, quando você descobre o que é que você está lhe sabotando, descobre o que é que está fazendo, lhe causando aquela dor, fica muito mais fácil. Mas, às vezes, a gente passa por uma dor e, às vezes, a gente não quer tomar um remédio. Isso no contexto real mesmo da palavra. Por exemplo, quando você está com dor de cabeça, eu, no meu caso, como eu odeio tomar remédio, então, às vezes, eu estou com dor de cabeça e precisa alguém me dizer assim, vai tomar um remédio, né? E daí, aí logo em seguida, eu vou e tomo um remédio, a dor de cabeça passa. Mas na vida, nos traumas, nas coisas que a gente passa, não é bem assim. Nem todo momento, né? Agora, recentemente, eu escutei alguém dizer assim, eu pensava que eu contando assim da minha relação com meus filhos, da minha família, a minha família atual, né? Porque a gente veio de uma família e monta outra família, e a pessoa diz assim, não, mas você me parece autoritária, né? Então, o quanto que eu tive de me comportar, de me fazer enxergar, e até, com certeza, quando eu olhei para mim, quando ela disse aquilo ali, para mim é defesa, né? Eu consigo identificar de onde é que vem a minha forma rígida de ser, porque eu precisei me defender. Então, assim, lógico, nem todo mundo tem essa percepção. E aí vão tendo vários sintomas, e vão deixando os sabotadores, e vão tendo relacionamentos disfuncionais, e vão convivendo, levando isso para a vida adulta, porque elas não conseguem parar e ouvir quando o outro diz assim, olha, isso aí é uma dependência emocional, porque o texto é bem claro. Dependência emocional é distúrbio de prioridades e faz com que você deixe de ser a pessoa mais importante da sua vida e passe a viver em função da prioridade da outra pessoa. E dentro de um relacionamento, né, você bem sabe disso, é como se você quisesse resolver tudo para outra pessoa. Pode ver que aí você já citou um exemplo familiar, mas na vida a dois, no relacionamento a dois, acontece muito isso. Deixa que eu resolvo para você, deixa que eu faço para você, deixa que eu resolvo, e você vai tomando a frente, porque você quer a troca, o amor, né? O carinho. Eu vejo em muitas mulheres, né? Lógico, o homem, ele não tem essa sensibilidade como a gente de conversar, né? Então, fica mais claro, você vê muito isso nas mulheres. Ela arranja um namorado hoje, e aí ela endeusa, ela começa a falar das qualidades que ele não tem, ela começa a cuidar dele como se fosse a mãe dele, ela começa a marcar presença ali o tempo todo, ela não tem mais vida. Os projetos dela ficaram na gaveta, e automaticamente ela fica ali naquela história ali, quando na verdade o outro, todo mundo vê que o outro não está ali. Ele não está naquele relacionamento. Porque relacionamento é 50-50, né? Então a gente vê muito isso claramente. Quando a mulher ela passou daquele limite da necessidade de cuidar. Porque as necessidades delas não foram atendidas. Mas, em primeiro lugar, está o outro. Não, porque ele gosta assim, não, porque eu vou fazer assim, não, porque ele fez isso, não. E aí gera aquele círculo vicioso ali e aquele relacionamento não vai para frente. Porque o outro não estava lá. Aí ela se separa, ela arranja outro e faz a mesma coisa porque ela não se curou dessa história. É bem curioso. Desaparece uma pessoa que realmente
tem todos esses atributos que ela julga necessários, mas ela fica aí como você falou, e aí no texto, né, ela diz bem assim, mas ele fez isso, nem todo mundo é perfeito, não, ele faz isso. Então, assim, ela já arranjou uma coisa perfeita para colocar ele ali, que é para poder justificar a situação que ela vive. Bom, isso aí, ó, esse tema aí dura milhões, milhões, milhões de anos. Mas vamos aqui aos sinais. Eu vou falando e eu falo um e você fala outro aqui. Sinais e sintomas comuns, né? Você se preocupa exageradamente com o que a outra pessoa está sentindo e se sente na responsabilidade de resgatar essa pessoa dos problemas dela. Aquilo que você falou lá atrás. Né? Parece que a responsabilidade é sua. Parece que a outra pessoa não tem condição nenhuma de cuidar da vida dela. Por amor demais ao outro, você ama demais. Você se sente na obrigação de demonstrar amor, se esforçando, se doando. E aí, com base nisso, eu trago um outro sintoma, cansaço mental. Porque você fica o tempo inteiro pisando em ovos, com medo de inflamar alguma reação, né, reativa do outro, porque, de novo, nessa dinâmica de dependência e codependência, são duas pessoas extremamente reativas, porque são pessoas inseguras. Né? Se você tem segurança de si próprio, se você é convicta de quem você é, dos seus valores, dos seus princípios, aquilo que você acredita, o outro pode falar o que quiser e não vai te atingir. Você vai falar, ok, sua opinião, eu respeito, mas não significa que eu concorde que eu seja assim. Entende? Então, você fica naquele... Que era o que acontecia comigo no meu último relacionamento. Ele era tão reativo, que eu tinha um cansaço mental absurdo. Isso começava a me despertar ansiedade. A quase ter episódio de síndrome do pânico, como eu já tive no passado. Porque era literalmente essa sensação de estar pisando em ovos. Eu nunca sabia que o que eu ia falar ia desagradar, ia gerar briga, discussão, inflamada ao extremo. Por nada. Então, gera um cansaço exacerbado. E aí você fica, né, com medo de desagradar, com medo de expor a sua própria opinião, nesse ciclo vicioso. Né? Além também, ausência de interesses, né? Fora do relacionamento, de novo, que a gente fala, né? A vida toda gira em torno daquele relacionamento. A pessoa se afasta de familiares, de amigos, de programas, da sua individualidade para viver em função do relacionamento. Qual outro sintoma você poderia citar? Eu vi aqui um sintoma bem, né? E já seguindo essa linha aí que você está falando. Você se sacrifica para que a outra pessoa seja feliz. Saúde, energia, dinheiro, objetivos, valores morais, qualquer coisa, porque a sua vida se resume em cuidar da outra pessoa. Então, não importa o que você tenha que fazer, né? Você vai colocar sua energia, você vai usar o dinheiro, você vai ferir até seus valores morais para fazer qualquer coisa para que aquela pessoa, que a sua vida se resuma em cuidar do outro. Então, isso é um sintoma aí que a gente vê muito. E, assim, vê pessoas... E não pense você, que são pessoas desesclarecidas, não, viu? Não pense você que a gente está falando de aquelas mulherzinhas, aquelas humildes, que não têm escolaridade. Não. Isso acontece em qualquer âmbito da sociedade. Até porque, né, Alce, geralmente mulheres, né, a gente está reforçando aqui, pessoal, tá? O gênero feminino, né, porque o nosso foco é mais aqui a nossa mulherada, mas não significa que isso também não acontece no universo masculino, tá? Acontece muito, mas a gente vai sempre voltar a fala aqui para as mulheres. Então, isso acontece muito também, porque, veja, ninguém aprende ninguém, melhor dizendo, nasce sabendo se relacionar. Então, por exemplo, mulheres aí da geração das nossas avós eram criadas para constituir família. Aí vem a sua geração, vem a minha geração e as posteriores.
já começa a mudar essa dinâmica de sociedade. A mulher agora não necessariamente vai crescer só para constituir família, ela também tem a opção de trabalhar fora. E nisso, a cada vez que vai avançando, a mulherada começou a focar muito em carreira, até por causa desse discurso de empoderamento, de equalidade, de direitos e tal, 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 e começou a querer o mesmo espaço, competir de igual direito com os homens, e não aprenderam a cuidar de se relacionar, porque relacionar-se é uma arte. E quando você não olha para isso com cuidado, e eu falo até por mim mesma, não estou aqui como dona da verdade, não, porque também o chicote é para mim, que você não olha para esses detalhes e aí passa por essas situações, porque você está focada sempre em carreira. Todo o excesso esconde uma falta. Então, você, minha amiga, É que está verdade. esse recado aqui, se você está focando demais a sua vida, né, em carreira, está deixando outros pilares a desejar, sua saúde, seu ciclo social, seus relacionamentos românticos, levanta o sinal amarelo, a bandeirinha aí, porque tem alguma coisa errada. Você inconscientemente está escondendo alguma falta, está fugindo de alguma coisa, algum medinho aí camuflado. É verdade, Cris, é verdade. E assim, não é que você, essa visão que muita gente tem de que a família, né? A família, mas a gente sabe que hoje existem várias, como é que eu posso dizer? Existem várias formações de famílias, mas a gente sabe que a mulher ainda passa por esse processo. Mas é importante a gente identificar, né, qual papel realmente eu estou assumindo, né? Que papel eu quero assumir e qual papel que eu estou assumindo que vale a pena. Porque às vezes a gente assume vários papéis e nessa dependência emocional também tem muito isso, né? Como ela não se tratou, como ela não tratou o íntimo dela, ela tem que fazer muito pelos filhos, ela tem que fazer muito pela família, ela tem que fazer muito pelo marido, ela tem que fazer muito por todo mundo, mas o papel dela como mulher, e eu vi isso muito nos meus atendimentos, em muitos atendimentos que eu faço, e muitas mulheres bem-sucedidas, assim, é impressionante. Mas quando o último papel que ela vai se importar, às vezes ela nem se lembra que é o papel de mulher dela, de olhar para ela com aquele carinho de mulher, que é assim, é um papel importantíssimo que ela não dá valor. O que é que eu quero, Você acha que isso também né? tem a ver com o sabotador do crítico, Alce? O sabotador Como? crítico da cobrança, de estar sempre querendo se Né? superar, ser melhor que os outros. Isso, porque ela critica a ela, os outros e a circunstância, entendeu? É um dos principais sabotadores, né? Porque todo mundo tem os sabotadores e tem um sábio dentro de si. Então são aquelas vozinhas na cabeça, né? Aqueles dois diabinhos daquele a gente via no desenho animado, né? Então todo Do mundo tem um crítico, tem um crítico e tem um sábio. Só que aí seu crítico, ele se junta com vários sabotadores, né, para direcionar os caminhos que você não precisa. O importante é quando você descobre em que nível estão os seus sabotadores para que você possa entender. Isso aqui eu estou me sabotando. Isso aqui eu vou sair dessa estrada aí que não está dando certo para mim. Porque ela se percebeu. Mas para isso, lógico, né? Precisa entrar num processo aí de autoconhecimento, precisa deixar o preconceito de lado, deixar o eu sei de tudo, se esvaziar um pouco o copo. Porque muitas vezes elas estão cheias de tudo que eu sei, do que eu vou fazer, tudo que já está pronto ali. Quando, na verdade, se ela esvaziar um pouquinho aquele copo, tirar um pouquinho daquela água, ela vai aprender que ela pode, né? Que ela pode entrar mais coisas ali boas, que ela consegue, tem muita coisa para se aprender. Então, assim, esses sintomas, né? Eu vi várias coisas aqui, mas, logicamente, nosso tempo aqui, a gente poderia passar aqui
até Sim. dias falando sobre esse tema, porque é um tema muito complexo, né? E eu vejo aqui o que acontece? Esses sabotadores emocionais, né? Eu vou te dar uns exemplos aqui, bem simples, medo da solidão, baixa autoestima, crenças limitantes, entre outros, né? Esses sabotadores, eles afetam os relacionamentos, não só relacionamento homem-mulher, né? Não só relacionamento a dois, afetivo, mas o relacionamento com o mundo ao seu redor, né? Então, os sabotadores, eles atrapalham de verdade os relacionamentos. E nessa dependência emocional, eles atrapalham principalmente a evolução. E quando é lá na frente, depois de muitos anos, fica muito difícil. Não que sempre existe esperança em todos os níveis, mas fica mais difícil de você conseguir, porque você já se afastou tanto de você, você já se deixou Sim. tanto se levar, né? Você já se apagou tanto, se anulou tanto, que para recomeçar é preciso realmente um grande processo, né? É preciso realmente um grande processo. E Para fazer nessa linha aí, nós estamos aqui, batendo em cima na mesma tecla e vamos continuar batendo para que as mulheres realmente acordem, acordem e vivam o que elas nasceram para viver. então, Mas diga aí, amiga, vamos encerrar aqui. Vamos nesse encerrar aqui Nesse sobre sentido, para esse tema. fixar, né, antes de chocar, a dependência e a codependência emocional nada mais é do que uma relação parasita e hospedeiro. Imagina o seu cãozinho, o seu pet com carrapato, né? Então é uma relação totalmente disfuncional, não é saudável nem para um nem para o outro. Então, se você se identificou com qualquer um desses sintomas, inclusive eu estou disponibilizando no link da minha biografia um teste rápido. Então, é só você clicar lá, né, desvende, né, verifica que o seu nível de dependência emocional, clica lá, é gratuito. Você vai fazer um teste em 1 minuto, 2 minutos no máximo, tá? Bem objetivo, para você receber lá o resultado em qual nível de dependência emocional você se encontra, para assim você buscar ajuda o mais rápido possível, tá certo? E falando rapidinho para a gente encerrar aqui, que eu poderia dar de pincelada, né? Alguns passos para que você possa começar a superar a dependência emocional, né? E aí eu falo até por mim mesma de novo, né? E também das minhas clientes, as tarefas que eu deixo, porque isso é bem recorrente, como eu trabalho com autoconfiança e autoestima. Geralmente são pessoas que sofrem com dependência emocional. Então, assim, primeiro passo, você reconhecer isso que a Alce veio pontuando nesses últimos minutos de conversa, né? Você fazer esse trabalho de autorreflexão para exercitar o seu autoconhecimento, ser sincera com você mesma, tá? Eu sei que é difícil porque não é fácil para você reconhecer que você tem uma vulnerabilidade, né? Ainda mais se você, né, teve que aprender sozinha a se virar, a achar recursos que você não tinha no seu seio familiar ali, você ao se olhar no espelho e reconhecer que você é um ser frágil e cheio de falhas é duro. O ego grita, o ego dói demais. Mas esse primeiro passo dessa humildade consigo próprio é importante, tá? Você ser sincera consigo, buscar entender os motivos do seu comportamento vicioso, né, para que você comece a eliminar, ressignificar esses comportamentos, criar novas conexões neurais para ver a mudança de comportamento de fato. Né, fazer essas perguntas que a Alce bem colocou. Por que esse pensamento está vindo? Da onde que vem? O que aconteceu no passado? Vai buscando na sua mente. Então, eu falo aquele minutinho de autocuidado da meditação, de você só silenciar e voltar. Inclusive, a gente tem técnicas, a Alce tem técnica no atendimento dela, eu tenho técnica no meu atendimento também para fazer esse acompanhamento guiado com toda a segurança, entendeu? Para você, justamente para você não sofrer nesse processo, porque é dolorido, né? Quais as razões da sua autoestima baixa, né? O que aconteceu? Foi bullying? Foi falta de validação? Então é importante esse primeiro passo. Né? Se você está vivenciando um relacionamento e essa questão de dependência e codependência emocional é com ele, conversa sincera. É com o membro da família. Conversa, gente. É curioso que
as pessoas, né, o ato sexual é muito mais fácil do que o diálogo, por incrível que pareça. Então, as pessoas têm dificuldade de conversar, dificuldade de se comunicar. Então, também é dolorido, mas é isso, é um passinho de cada vez. O que que você pode fazer diferente hoje que você não fez ontem? Ah, hoje a pessoa falou comigo uma coisa que me deixou tão magoada, não consegui responder na hora. Não tem problema, se você já chegou a esse minuto de tomada de consciência, você vai lá na primeira oportunidade e volta na pessoa. Olha, eu preciso te dar um feedback. Eu me senti muito magoada por a palavra que você falou para mim. E aí você abre um diálogo ali, entende? Não é chegar com acusação, é falar, olha, se eu me expressei mal e você foi reativo, você me avise, mas assim, a sua reação também me deixou um certo desconforto aqui, eu não quero criar uma inimizade com você. A gente pode conversar? E aí você vai ver, vai por mim, você vai ver o quanto que isso vai te elevar a um outro nível, tá? Um outro passo também, comece a cuidar dos seus próprios interesses, tenha vida própria, construa uma vida interessante. Comece a cuidar dos seus próprios interesses. Interesses aquilo que estejam condizentes com a sua realidade. Porque às vezes a gente fica se comparando. Não se iluda com tudo que você vê nas redes sociais. Cada um tem uma história, cada um tem uma vivência. Nem tudo que você está vendo ali é o que reflete nos bastidores. O que é uma vida interessante para você? Quais são os seus objetivos? De repente, uma vida interessante para você é acordar domingo de manhã, não ter nada para fazer, ir na esquina e tomar um sorvete de R$ 5 e estar em paz consigo mesmo. E está tudo bem, é a sua vida interessante. Não querer galgar algo que está fora da realidade, andar de lancha, jatinho. Para quê? Se isso não te causa felicidade, para que você vai ficar se comparando? Então, busque coisas que realmente te trazem satisfação pessoal, né? E o último passo, estabelecer limites. E a dependência também às vezes acontece por falta de limite dentro dos relacionamentos. Se você não fala até onde seu limite, o outro vai te tratar da forma como você está permitindo que ele te trate. Ele vai usar da sua boa vontade para fazer o que quer. Essa permissão é muito séria. E quando você precisa primeiro permitir que você dê o primeiro passo. Você precisa permitir que você consiga. E assim, olhar com um olhar generoso para você, como você falou. Olhar com um olhar generoso para você. Por que eu estou passando por isso? Eu posso melhorar nisso? O que é que eu posso fazer por mim? E não só pelo outro. Se priorizar. Se priorizar é o primeiro passo para você deixar essa dependência para o outro. Então, eu comecei a olhar isso alguns anos atrás, eu comecei a ver o seguinte: se eu tiver que fazer alguma coisa por alguém que for me causar um problema, eu não vou poder fazer. Correto. Então, se eu tiver que fazer, por mais que, lógico, às vezes você vai abrir uma exceção, mas essa exceção não pode ser a regra. Então, se você tiver que fazer alguma coisa por alguém, mas que vai lhe causar um problema, aí você prefere, pelo menos, eu prefiro não fazer. Mas, logicamente, eu sei muito bem o que eu quero, eu sei muito bem o que eu não quero, eu sei muito bem o que é bom e o que é ruim para mim. Então, quando a mulher ela tem essa percepção, né, como você bem falou, existe teste, existe o nosso processo de Master Love, o nosso processo DISC, que a gente tem aí para abrir a caixa assim, de informações da sua vida que podem transformar de fato. E são coisas tão simples. Quando a gente vê a cliente dizer, poxa, eu me identifiquei com isso. E eu olho para ela e digo assim, isso é científico, viu? Isso aqui tem base científica, isso aqui não sou eu que estou dizendo. Isso aqui tem ciência no que está acontecendo. Exato. Então, assim, é maravilhoso a gente ver isso. Perfeito. Então é isso, pessoal. Na semana passada a gente deixou uma reflexão. Para essa eu gostaria de deixar um exercício. Então, para você que se identificou com o tema de hoje, tá muito difícil de sair sozinha, a autocobrança é absurda. Eu vou te passar um exercício que eu mesmo comecei a fazer, né, para me libertar
passo isso para minhas clientes também e elas me dão um feedback que é libertador. Então, todas as vezes que vier alguma cobrança, seja do codependente ou do seu dependente nessa relação viciosa, algo que exatamente a Alcia acabou de falar, né? Eu só vou fazer aquilo que realmente faz sentido para mim, que for bom para mim. Então, quantas vezes o codependente ou dependente faz algo que ele nem está afim de fazer, mas por medo de desagradar o outro, ele prossegue. Então, eu vou deixar um exercício aqui que eu faço, e isso vale até para a relação entre mãe e filha, tá? É algo que eu fazia até dentro da minha casa. Todas as vezes que alguém ou outro que já está mal acostumado e aí dorme com esse barulho, de novo, é uma relação tóxica, muito entre aspas aqui, com muito respeito eu falo isso. Relação tóxica de anos. Então, a culpa não é do outro, você também tem a sua coparticipação. Se você não impôs limites, o que a gente acabou de falar, o outro vai continuar te tratando do jeito que você ensinou. Você ensina o outro a se comportar de determinada maneira com você. Então, quebrar esse padrão é dolorido, mas é possível. E é efeito papagaio. Você vai ter que repetir várias vezes até a pessoa começar a quebrar, e muitos ainda nem quebram, tá? Mas é isso, paciência, dorme com as consequências dos seus atos. Então, todas as vezes que você se perceber numa situação que estão fazendo chantagem emocional, que é um dos sintomas também da relação do dependente e codependente, chantagem emocional para você se sentir culpado por não atender à vontade do outro, você vai fechar os seus olhos, colocar as suas mãos sobre o seu chakra, que é chakra cardíaco, aqui no meio do peito, vai respirar fundo e vai mentalizar, ou se quiser falar para reforçar, é bom também. Feche os seus olhos e fale a seguinte frase: eu me desobrigo de atender às expectativas dos outros. Eu me desobrigo de atender às expectativas dos outros. Eu me desobrigo de atender às expectativas dos outros. Você vai repetindo esse exercício até a sua ansiedade baixar, até o seu sentimento de culpa baixar. Repete isso quantas vezes for necessário. Todas as vezes que você se sentir culpado, com sentimento de tristeza, com medo de desagradar, faça esse exercício que você já está ensinando o seu cérebro a se priorizar. Depois você volta aqui, deixe seus comentários aqui no canal do nosso podcast, ou chama a gente lá nas redes sociais e dá o seu feedback, que a gente vai adorar compartilhar a sua história também com o mundo. Algo mais a complementar? Algum exercício que você gostaria de complementar? Amiga, foi 10 o nosso papo, entendeu? Então, pensa com elas, é só sucesso, viu? Não deixem de acompanhar, porque toda semana vamos trazer temas polêmicos. Vai ter muitos temas polêmicos aqui, e só para ajudar de verdade, né? Ajudar de verdade. Porque quando a gente aprende, faz muita diferença. O mundo se abre. Quando você aprende, você não desaprende mais, né? Não desaprende. Você pode até não fazer nada do que a gente lhe falou, mas vai ficar na sua cabeça, eu tenho certeza, porque o da semana passada veio várias mulheres me falar no meu direct e falaram e se identificaram. Hoje, inclusive, na chamada dessa live, tinha muita gente já comentando aí nos directs, porque a coisa realmente é assim que funciona. E se você conseguir se livrar dessa dependência emocional, você vai ser muito feliz. E vai fazer o outro que está ao seu lado muito mais feliz também. Pode ter certeza disso. Então, ó, beijo para tu, tá certo? A gente se vê na próxima terça. Até a próxima terça-feira, pessoal, 8h20 da noite, horário de Brasília. Não perca, não deixe também de seguir o nosso trabalho nas redes sociais. Novamente, eu deixo aqui o lembrete, tudo na descrição desse episódio de hoje. Cris_Placides, Alciane Amaral Oficial. E se você não é inscrito ou inscrito no canal do Spotify,
também faça parte da nossa comunidade para não perder aos próximos episódios. Grande beijo para vocês, obrigada pela participação e até a próxima semana. Tchau! Tchau, Cris.